Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: união. Hoje nós vamos ver qual é a união que não agrada a Deus. A união para fazer o mal. Mas como assim? Como que esta união não agrada a Deus? Justamente, já fala claramente que é a união para fazer o mal. Mas fazer o mal como? Então vamos lá. No Salmo de número 2, de 1 a 3, diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então você já vê aqui no Salmo de número 3, qual é a intenção das pessoas que estão distante da vontade de Deus, da palavra de Deus e da presença de Deus. Então, baseando nesse texto, nós vamos ver qual é a união que não agrada a Deus. A união para fazer o mal. E desse texto nós vamos tirar como? Primeiro, para brigar. O verso de número 1 do Salmo 2 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, você vê, o salmista está dizendo que os gentios, quem são os gentios? Todos aqueles que não acreditavam em Deus, que tinham seus próprios deuses, que eram idólatras, que louvavam e adoravam outros deuses, a não ser o Deus único e verdadeiro. Esses são os gentios, e eles estavam enfurecidos contra o povo de Israel e contra Deus. Por isso que o salmista diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Vocês estavam imaginando coisas erradas, coisas que não estavam de acordo com o que Deus havia dito, falado e feito diante de todas as pessoas. Então, eles estavam enfurecidos e estavam imaginando coisas vãs. E eles se dispuseram para brigar. Então, esses povos se uniram contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Também em Neemias capítulo 4, verso 7 e verso 8, vai mostrar um pouco desta conspiração, ou desta briga dos gentios contra o povo de Deus. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Neemias 4, verso 7 e verso 8. Então, Jerusalém foi atacada, os muros foram destruídos e Neemias se levantou para restaurar os muros de Jerusalém. E esses homens, Sanbalat, Tobias, e os arábios, os amonitas e os adotitas, eles se juntaram para atacar e para suscitar confusão em Jerusalém. Ou seja, foram ali para brigar, para atrapalhar a restauração dos muros de Jerusalém. Então, a união para fazer o mal, para brigar. Esta união não agrada a Deus. Por quê? É uma união que foi feita para o mal, contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Também, uma outra união que não agrada a Deus é a união para conspirar. Então, pessoas que se reúnem para conspirar contra certa coisa, certo Deus, e assim eles querem, de todos os modos, atrapalhar o povo de Deus e atrapalhar a obra de Deus. Então vamos lá. No Salmo de número 2, verso 2 e 3 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então está falando aqui
que os reis da terra e os príncipes, eles conspiram contra Deus e contra o seu povo, que é ungido do Senhor. Está ungido aqui em maiúsculo, simbolizando Cristo Jesus. Então, eles dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vamos deixar de ser escravos, vamos lá e vamos guerrear contra esse povo. Então, eles conspiraram contra o povo de Deus. E Atos 23, 12 e 13 também mostra, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Então os judeus se reuniram e fizeram uma conspiração para matar o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo anunciava Cristo Jesus. E os judeus se iraram contra ele, tentando o matar. E eles conspiraram para tirar a vida de Paulo. Então, a união que não agrada a Deus é a união para fazer o mal. Como? Fazer conspiração contra Deus e contra o povo de Deus, os eleitos de Deus. Uma outra união que não agrada a Deus, a união para fazer o mal, para prender sem justa causa. Homens que se levantavam para prender os filhos de Deus, os servos de Deus, sem uma justa causa. Ou seja, eles inventaram coisas para que pudessem prender os filhos de Deus e assim perseguiram e perseguem até hoje, sem causa, sem justa causa, o povo de Deus. Em Daniel capítulo 6, vale a pena ler todo esse capítulo, mas eu quero deixar 2 versículos para que possamos entender. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, esses homens foram eleitos pelo rei como se fossem prefeitos ali daquela região. Então eles se levantaram, fizeram o rei assinar uma ordem que todo aquele que não adorasse ao rei e buscasse a outros deuses seriam jogados na cova dos leões. E Daniel, quando ficou sabendo que esta lei foi escrita, ele se ajoelhou e buscava a Deus 3 vezes ao dia. Então, esses homens descobriram que Daniel continuava a buscar a Deus. Então, eles foram e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Daniel 6, 15 e 16. Então você vê, eles foram ali sem uma justa causa. A causa que eles levaram ali era que Daniel estava buscando a Deus. Há algum erro nisso? Não há. Mas para eles era um errado. E por isso fizeram que o rei jogasse Daniel na cova dos leões. Também, em Mateus capítulo 26, verso 14, 16 e 57, nós vamos ver que Jesus ele foi preso sem justa causa. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata e levou os soldados até onde Jesus estava para o prender. E prenderam a Jesus sem justa causa. Então, a união para fazer o mal, para prender sem justa causa. Judas Iscariotes se juntou aos principais sacerdotes para prender a Jesus.
Uma outra união que não agrada a Deus, a união para fazer o mal, para zombar. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então Jesus foi levado, preso sem justa causa, e depois ainda foi zombado, fazendo com que ele fosse vestido como rei, colocando uma coroa de espinho, cuspindo na sua cara, e depois levaram ele para ser crucificado. Outra união que não agrada a Deus, a união para fazer o mal, para irar e matar. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então, o que está acontecendo aqui, que Estevão falou a respeito de Jesus, e os judeus estavam irados contra Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então você vê, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Atos capítulo 7, 54 a 60. Então os judeus se levantaram contra Estevão, estavam irados contra ele, e quando ele falou: Eis que vejo os céus abertos, começaram a apedrejá-lo. Pegaram as suas vestes, colocaram aos pés de Paulo, aqui chamado Saulo por causa do nome romano, mas o nome dele era Paulo. E Paulo consentia na morte de Estevão. Então, a união para fazer o mal, como para irar e matar, não agrada a Deus. Os judeus, juntamente com Paulo, se uniram para matar os cristãos. E desta forma faziam, porque achavam que estavam corretos. Até que certo dia, Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu do cavalo e a sua vida foi transformada. Ele passou de perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. Então, a união que não agrada a Deus, para irar e matar. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Qual é a união que não agrada a Deus? A união para fazer o mal. Como? Para brigar, para conspirar, para prender sem justa causa, para zombar e também para irar e matar. Tudo isso não agrada a Deus. A união que agrada a Deus é a união que promove vida, promove esperança, promove paz, promove cura, promove libertação, promove restauração. Esta é a união que agrada a Deus. E que possamos nos unir cada dia mais e mais para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o nosso pastor e tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. Preparado o melhor alimento, a melhor água,
nos libertando de todo vale da sombra da enfermidade, nos curando e nos libertando de todo mal. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia, para que possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Coloca a tua mão sobre cada família, restaurando os casamentos, fortalecendo a vida dos filhos, ó Pai. Sobre aqueles que estão enfermos, seja no lar, seja no hospital, seja na UTI. Entra com a tua mão de cura, derrama o bálsamo de cura ali, libertando-os de toda doença, de toda enfermidade, de toda dor e de todo sofrimento. Mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.